sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Vivendo Sem Neuro. Eu sou Mariana, sou neurologista, Dr. João Marcos, doutora Beatriz. E hoje o nosso assunto é sobre cannabis e doença de Parkinson, que é um assunto bastante interessante, que a gente recebe quase que diariamente no consultório pessoas que muitas das vezes tiveram um diagnóstico até muito recente e já vem com a pergunta: posso usar cannabis, doutor? É verdade. Pior que é, não, pior que você falou quase que diário, não, para mim é diário, cara. É verdade. O Parkinson é super prevalente, né? Então a quantidade ali de perguntas é muito grande. É bem grande. Pois é, né? Isso aí é meio complicado, porque a discussão da doença de Parkinson ali, todo mundo quer, por ser uma doença degenerativa, progressiva, não tem cura, todo mundo tá sempre se apegando a algo novo quando sai. O cannabis acabou sendo isso também, achando que realmente isso vai resolver o problema da doença. Na prática eu prescrevo, não sei, eu vou querer saber a opinião de vocês, eu prescrevo, mas eu prescrevo naquilo que a gente tem de mais evidência, né? Que é o tratamento dos sintomas não motores da doença, né? Não sei como é que é na prática de vocês lá no consultório. Mesma coisa? Geralmente sim. Na minha prática é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu sigo também. A gente sabe que nós temos receptores endocannabinoides no nosso corpo, então no cérebro também não é diferente, então a gente vai ter efeito da cannabis no cérebro. Nós temos alguns estudos também in vitro, como nós já falamos aqui, né, de outros estudos em relação à cannabis, com uma certa modulação dopaminérgica, com uma certa evidência. Então a gente sabe que a doença de Parkinson é uma doença que existe uma deficiência dopaminérgica, de produção dopaminérgica, e então a cannabis entra nesse sentido, mas esse estudo é um estudo mais in vitro, então necessita de mais estudos ainda em vivo para que a gente tenha mais evidências robustas em relação a isso. Na prática, e o que nós temos mais de evidências é o efeito no comportamento. No sono, por exemplo, que também é um transtorno comum. Quem não assistiu, assista, né, o episódio de cannabis e sono. Que é bem comum, o transtorno comportamental do sono REM na doença de Parkinson, por exemplo, e a cannabis tendo um certo benefício. Na própria insônia inicial também, alguns pacientes com doença de Parkinson têm essa dificuldade para iniciar o sono. E na modulação da dor, a gente sabe que pacientes com doença de Parkinson também são pacientes que costumam ter dores frequentes, porque é um corpo mais rígido, um corpo lento, uma dificuldade de mobilidade, isso provoca dor, então traz benefício. E melhora os sintomas de ansiedade, estresse. Consequentemente, vocês sabem que na prática de vocês, o que todo paciente de Parkinson fala no consultório? Doutor, é estranho, porque quando eu estou nervoso eu tremo mais. É isso aí. Todo mundo, quando está nervoso, treme mais. Só que na doença de Parkinson, esse tremor fica muito mais evidente. Então, se você dá uma substância que você vai acalmar essa pessoa, vai modular a ansiedade, consequentemente, você vai tremer menos. Sim. Acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio. Só pegando o pessoal entender algumas partes, né? Quando eu falei sintoma não motor e motor, né? É que na doença de Parkinson a gente tem o que a gente chama de sintomas motores, que é quando o paciente ele vai desenvolvendo aquela tríade mais clássica, todos os sintomas mais físicos da doença. O paciente ele vai ficando um pouco mais rígido, ele vai ficando mais lentificado nos movimentos, ele vai ter alteração da marcha, ele vai ter alteração da mímica facial, né? Então ele vai ter o tremor mais típico, né? Principalmente normalmente o tremor de repouso, que é assimétrico, que vai levantando, evoluindo como se fosse um relógio, né? Você começa no braço direito, vai para o esquerdo, perna esquerda, depois perna direita, você começa na perna direita, vai subindo, tende a seguir um pouco alguns padrões. E os sintomas não motores também estão presentes no quadro de Parkinson, mas que não causam essa alteração tão visível, né? Que a gente vai ter sintoma não motor, alteração do sono, né? Distúrbio do sono, as constipações intestinais, né? As desautonomias, os transtornos de humor, o quadro depressivo. Então, me parece que a gente tem um pouco mais de robustez em alguns artigos falando sobre o cannabis nesses sintomas não motores. Aquilo que você citou é legal, né, Bia? A gente tem os receptores CB1, CB2, né? CB1, sistema nervoso central, canabinoides, e o CB2 ali, sistema imunológico. E aí tem ali no CB1, sistema nervoso central, GABA, dopamina, serotonina, enfim, a gente tem uma quantidade muito grande de receptores envolvidos no sistema endocannabinoide. Então parece que pode ser que tenha alguma coisa ali sim, né? De ação até dopaminérgica. Mas ainda não tem trabalho muito grande sobre isso, mas nos sintomas não motores já é muito visível isso, tanto em trabalho quanto na prática clínica, né? Sim. Contigo também, né, Mari? Eu também percebo dessa forma que é um perfil de paciente que a gente tem
realmente essas condições não motoras e que o que chama muita atenção é o paciente às vezes com aquela face hipomímica, mais apático, paciente que às vezes até a família brinca, a gente deixa ele sentadinho ali, ele fica, não tem tanto ânimo para fazer as coisas, muito transtorno paradoxal do sono REM, aquela esposa às vezes fala, nossa, meu marido bate, chuta. Então é uma medicação que muitas das vezes agrega, porque às vezes a gente precisa, na alucinação, usar um antipsicótico que vai piorar essa parte motora. Então é uma ferramenta que agrega. O paciente ele fica de fato mais bem-humorado, ele tem mais energia, um pouco mais de disposição para fazer algumas tarefas. Claro, a gente tem que entender que é uma doença crônica, progressiva, mas é uma ferramenta. Dentro de várias outras circunstâncias a gente consegue auxiliar o paciente nisso e o ferramental cabe ao médico escolher que tipo de paciente a gente vai eleger. Ela pode entrar como, digamos que um coadjuvante no tratamento da doença de Parkinson. Eu acho que o que as pessoas pecam é que as pessoas esperam que seja uma monoterapia, a cannabis, e colocando como expectativa, mais uma vez falando expectativa versus realidade, nosso papel é sempre trazer a realidade e explicar, né, o que se espera da droga, é a cura da doença. Apesar de muitos estudos apontarem um efeito anti-inflamatório, um neuroprotetor, e inclusive abrangendo outras doenças neurodegenerativas, como a própria demência, Huntington. Então, são doenças, esclerose múltipla, o João está aí para falar da esclerose múltipla, a questão da espasticidade na esclerose múltipla, tendo bastante evidência. Então, apesar de ter estudos mostrando esse mecanismo, nós ainda não temos arsenal suficiente para dizer que tem uma interferência na evolução da doença. Exato. Não vai ter, a doença vai evoluir e progredir da mesma forma, mas você vai trazer sim benefícios, inclusive alguns estudos apontando para as discinesias. Então, aquele paciente que toma a sua medicação com ação dopaminérgica, ou com as medicações que são já consagradas no mercado, mas que possuem aqueles efeitos que são efeitos tipo um dançar, que é um efeito colateral da medicação, e a cannabis entrando como melhora dos sintomas. Então, eu acho que é uma droga que está aí para ajudar. Sim. Se você tem como utilizar, por que não? Eu falo para o paciente normalmente isso, se você achar que você vai parar de tomar Prolopa por causa disso, não vai. Né? Provavelmente ele vai entrar como adjuvante de novo. Né? Não, e acaba que, até hoje, até o momento, no Parkinson, a gente não tem nenhuma medicação que trate a doença. A gente tem diversas medicações que tratam os sintomas causados pela doença. Em alguns casos, a gente tenta retardar a evolução desses sintomas ali, aquilo que você falou, né, Bia? Pô, tem estudos que falam todo o efeito, né, citoprotetor que o cannabis tem, assim como alguns suplementos, mas a gente carece de mais informações, de maior investigação. Tem efeito anti-inflamatório, como várias outras coisas tem, mas parece que uma vez iniciado o processo, tanto dos quadros demenciais quanto dessas doenças neurodegenerativas, esse processo ele vai acontecer. Então, o que a gente visa é trazer melhor qualidade de vida para esses pacientes. E o Parkinson, especificamente, é uma doença que, a maioria das vezes eu brinco com o paciente falando, cara, você vai morrer pelado, mas você não vai morrer de Parkinson, pô. Sua cognição vai estar boa, você vai estar ali, lógico, você tem uma limitação motora pela doença, tá, beleza, vamos lutar contra isso. E o cannabis veio com uma baita de uma força a mais pra gente, porque a dor é uma coisa muito comum. Especialmente na fase off, né? Aquele momento que a medicação está passando efeito, o paciente que já tem um predomínio do sintoma mais rígido acinético, eles têm muita questão osteoarticular também associado. Então, é engraçado que a Bia falou, a discinesia, ela incomoda quem vê. O paciente não se incomoda tanto. Porque o corpo está mais leve, né? Só que o paciente, quando ele está na fase congelado, quem olha, tá só quietinho. O paciente está num sofrimento, uma dor, um desconforto tão grande. E às vezes essa modulação dopaminérgica, que claro, não é a intenção inicial da medicação, mas que de fato tem um efeito secundário, pode ser uma estratégia que ajude. Você falou do quietinho, né? Eu estava dando uma aula para uma pós-graduação de psiquiatria, e aí era sobre movimento, algumas coisas, e aí eu peguei o primeiro artigo lá do James Parkinson falando sobre a paralisia agitante, né? Que é essa coisa de ficar rígido, parado e ainda tremulante. A angústia muito grande do paciente com Parkinson, de querer se expressar, que a gente é muito corporal, né? Se o pessoal vê aqui, eu tô assim, pego o microfone, toda hora jogo pra frente, pra trás, bato a caneta e tal. Então, o Parkinson, ele limita muito a movimentação. Isso vai gerando dor, né? Pelas contrações e tudo. Se a gente consegue melhorar o humor do paciente,
consegue melhorar a dor do paciente, assim, a vida já é outra. E a gente também pode pensar do próprio efeito colateral da cannabis como benefício. Quando, por exemplo, a melhora do trânsito intestinal. Exato. O paciente com doença de Parkinson é um paciente com, muitas vezes, constipado. Então, você dá uma substância que é um óleo, que pode melhorar o trânsito intestinal. Então, tá aí um benefício. Um outro benefício, quando a gente faz associação com THC, ganho de peso, aumento do apetite. Sim. Muitos têm astenia, né? Nós vemos na prática que muitos pacientes com doença de Parkinson, o que acontece com eles a longo prazo? Emagrecimento, perda de massa muscular, perda do apetite, sarcopenia. Então, a gente utiliza o efeito colateral da substância a nosso favor. Isso eu acho uma arte nossa, assim, da medicina. Assim, Isso, um bom médico, ele o tem artigo que não ser ensina. assim, cara. O artigo não ensina. Um bom médico, ele vai ter que... a gente é meio alquimista, né? Então, um bom médico, ele vai olhar o paciente, ele vai ver todas as características do paciente e vai falar, cara, eu preciso ajudar o seu fulano lá, sei lá, o seu Bruno, eu vou ajudar ele concretamente. O seu Bruno, ele tá nervoso com isso, ele tá assim, ele tá constipado, ele fica ansioso, ele tá com sono ruim. Você vai juntando tudo isso e coloca lá a medicação até com o efeito colateral a seu favor. Exato. Que é isso que você falou, que aí a gente consegue melhorar o trânsito intestinal dele, né? A ideia é essa. A ideia é essa, olhar ele como um todo e tentar, enfim, personalizar tratamento. Uma coisa que a gente percebe na prática, vocês já devem ter visto, até paciente com doença de Parkinson, outros parkinsonismos, que muitas das vezes abrem o quadro com manifestação psiquiátrica inicialmente, e às vezes foi para o psiquiatra. E aí ele ganha lá a sua quetiapina, a sua risperidona, e o paciente volta absurdamente rígido, acinético. E nós... Principalmente risperidona. Os neurolépticos de uma forma geral. Aí eles vão piorar, vai resolver a parte comportamental, mas vai piorar a parte motora. Sim. Até o próprio Parkinson. Exatamente. Então ele vai chegar pior da parte motora, resolveu a parte comportamental, mas pior da parte motora. Então a cannabis entra com uma boa opção. E puxando a sardinha para nossa brasa, né, como neurologista, acaba que a gente tem essa capacidade de ter esse olhar atento para o diagnóstico diferencial, às vezes a faixa etária, ali 60 anos, não é uma faixa etária de abrir um quadro psicótico, né? Então, essa atenção até na escolha da classe, poxa, o paciente está com alucinação, o paciente está com agitação. Então, talvez seja uma opção de poupar o neuroléptico, né? Às vezes a cannabis seja uma estratégia, às vezes não como monoterapia, mas como um ferramental para tratar essa insônia, para ajudar nesse transtorno do humor. Então, é algo que muitas das vezes agrega, né? Porque como ele não vai atuar nesse sistema dopaminérgico diretamente, então a gente não vai ter esses colaterais que são tão desagradáveis e tão importantes nesse perfil de paciente com parkinsonismo. Isso que você falou é legal, porque em alguns casos, alguns colegas, eles ficam com medo da utilização de cannabis. Falam, não, estou usando onde o paciente teve quadro, sei lá, o paciente com Parkinson, ele pode fazer ilusão, alucinação. Ele fala, não, ele teve isso, eu não posso passar nenhum canabinoide para ele, nenhum cannabis para ele. Só que aí entra de novo aquela nossa análise de perfil individualizado. Não, um CBD isolado pode entrar muito bem para esse paciente, né? Exato. Isso aí, na minha prática, pelo menos, pacientes quando tem... A Bia comentou no podcast anterior sobre sono, né? E falando sobre o perfil de paciente, né? Quando a gente pode entrar ou não. No caso do Parkinson é isso. O paciente já teve uma história de alucinação, porque não é todo paciente com Parkinson que vai desenvolver todos os sintomas não motores também, ou todos os sintomas da doença. Então, tem paciente que nunca teve alucinação, não teve ilusão, não teve nada. Eu posso lançar mão de um full espectro. Mas não, o cara já teve uma história prévia, e aí eu já tento fazer um CBD isolado, né? Até você tendo conhecimento da substância, sabendo manusear bem, você pode até optar por um full dependendo da situação. Sim, mas você tem que ter um bom conhecimento. Sim. E uma coisa que, vamos lá, na prática, eu vou perguntar para vocês. Eu tenho, por exemplo, um exemplo de paciente que tinha aquela síndrome do sol poente, que é muito comum, um paciente com doença já no estágio mais avançado, com demência. E o que é a síndrome do sol poente? É quando o paciente, ao pôr do sol, o dia acabando, eles começam a ter delírios, agitação psicomotora, então coloca a casa de perna para o ar, a verdade é essa. E esse paciente meu, por exemplo, ficou excelente com a cannabis, ele melhorou todos os sintomas. E eu vou perguntar para vocês, na prática, eu tenho pacientes que às vezes com doses pequenas, com efeito assim extraordinário, do paciente fala assim, caramba, você salvou a minha vida,
e tem paciente com doses mais altas que não tem tanto efeito assim. E aí eu fui procurar saber isso na literatura, por que que isso acontece? E aí a resposta que eu encontrei é que é meio que uma resposta dependente da pessoa mesmo. Pois é, Depende do próprio corpo, então cada um tem a sua resposta. Às vezes você não vai ter aquela resposta igual com outro paciente. Eu acho que a resposta é muito parecida até com antidepressivo, com psicofármaco de uma forma geral. A questão do metabolizador rápido, lento. Eu acredito que deva haver, né? A gente não tem robustez para responder isso de forma adequada, mas eu acredito que extrapolação do conhecimento é algo parecido. Às vezes o paciente com dose pequena, ele chega no efeito terapêutico, mas muitas das vezes está mais exposto a colateral. E eu tenho um outro perfil que é o oposto. Eu preciso de doses altas e que muitas das vezes não tem colateral significativo, mas eu tenho que chegar numa dose bastante importante para obter aquele efeito clínico. Então essa variabilidade, e você pega, por exemplo, na literatura, tratamento para Parkinson, para sono, para ansiedade, a faixa de dose ele é muito ampla. Sim. Então tem paciente que às vezes, pegando até em gotas, com 3, 5 gotas, você resolve um transtorno grave, e outro paciente você vai ter que usar 2, 3 ml, né, dia. Então, assim, isso depende muito do indivíduo. É aquela parada da grama do vizinho mais verde, né? O pessoal fica sempre de olho no outro, quer fazer igual, quer usar aquele mesmo remédio que o fulano tá tomando. Mas existe todo um... Eu vi um trabalho falando sobre exatamente a metabolização de cannabis. E aí, no caso, não era o óleo, o extrato, não. Era da maconha, cigarro. especificamente. E mostrando como que tinham perfis diferentes nessa metabolização e as respostas diferentes. Algumas pessoas tinham aquela onda do cannabis, tranquilo. Alguns tinham aquele bad trip, que o pessoal fala, né? Sintomas psicóticos. Né? Outros passavam muito mal, vomitavam, fazendo síndrome vertiginosa na mesma quantidade. Então, a metabolização é muito individualizada. É diferente, então, demais. Tem uma questão genética por trás, né? E isso mostra a real importância do profissional de saúde junto, que vai saber tatear esse início, acompanhar esse paciente, entender de onde está vindo esse efeito colateral, se é normal, se não é, se o efeito que não está acontecendo está no momento realmente de tirar a droga ou evoluir um pouco mais com a dosagem, né? Sim. Você comentou também, Mari, no podcast do sono, falando como que às vezes a falta da titulação correta, você queima uma medicação. Então você vai lá, compra uma medicação que agora está mais disponível, antigamente tinha preços estratosféricos, né, de importação, agora mesmo os bons, de boa qualidade importada, tem preços melhores, mas não deixa de ser um custo a mais, né? No dia a dia das pessoas em casa, cara. Ninguém vai ficar jogando remédio fora. Então, ter um acompanhamento correto para ajustar a dose é essencial por essas questões individualizadas que a gente tem que ter, né? Esse olhar, Isso né? você falou muito verdade. Eu tenho uma paciente que uma vez eu havia prescrito para uma indicação X, e ela, no primeiro momento, achou a medicação cara e achou um fornecedor desses de associação. Só que ela comprava, né, do mercado paralelo, o cara só macerava, vinha num vidrinho, assim, você não sabia a quantidade, de onde veio, de como foi. E ela gastando uma quantidade de óleo, tendo colateral com diarreia, com mal-estar, e que no fim das contas eu consegui convencê-la a comprar uma medicação de grau farmacêutico, ela passou a gastar metade do que ela gastava no paralelo, e não tinha colateral. E o efeito que a gente buscou resolveu, que era dor crônica. Então, assim, isso, esse às vezes, o barato, né? Às vezes sai mais caro. O barato sai caro. Não, sai. Isso daí, Tiro isso sai é pela lógico, culatra. Ainda mais pensando numa doença como o Parkinson, em que é super prevalente o quadro inicial dela, né? No momento do diagnóstico é duro, é muito duro no paciente, porque ele sabe que ele está tendo um casamento ali, né? Ele tem uma doença que vai estar junto com ele. É super comum segundas, terceiras, quartas, quintas opiniões. Você já deve ter sido... O paciente já vem rodado. Você já deve ter sido quarto, quinto médico de vários, né? Igual às vezes eu pergunto, falei, cara, qual que é o número que eu sou aí? Eu falo direto, né? Pode falar a verdade, porque ele chega, às vezes não quer falar, né? Eu falei, você já foi, alguém já te deu um diagnóstico, você quer saber a outra opinião. E aí entra no canto da sereia, entre, pô, isso aqui é mais barato, isso aqui é aí, sei lá, um remédio novo que melhor, aí entra charlatanismo, né? Então, sei lá, proteína do choque térmico, né? Aquelas coisas que a Sociedade Brasileira de Neurologia já se manifestou, já condenou. A gente tem algumas coisas que são boas também, que, enfim, alguns falam que é charlatanismo, né? Como alguns bons suplementos, algumas coisas que a gente utiliza. Então, o paciente, ele fica, cara, realmente, assim, à mercê, ele deriva precisando de boas referências. Alguém né? para então, capitanear isso daí. Exatamente, tem que ter um capitão no barco, né?
E aí entra o seu médico assistente, né? Um neurologista assistente, um clínico que saiba guiar ele para um bom neurologista. E aí o cannabis entrou nesse mundo também. É muita desinformação, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Então no Parkinson a gente vê na prática que tem eficácia para vários sintomas. Me parece que tem estudos muito promissores aí que a Bia tinha citado, né? Dessas ações dopaminérgicas. A gente sabe que tem efeitos anti-inflamatórios, vários benefícios, mas que na prática mesmo os benefícios não motores são muito bem vistos, bem definidos, né? Seria a principal indicação, né? Seria a principal indicação, né? No geral. Sobre sono, né? Principalmente que tem essa ação, nos transtornos de humor, enfim. Eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que é legal. Deixe seu comentário aqui embaixo, né? Escreva aí, mande solicitações de temas. A gente está aqui para discutir qualquer tema que vocês quiserem. Perguntas, né? Pode botar tema treta mesmo, que a gente vai aqui para fazer. Pode falar mal. Pode falar mal. Pode falar para a gente chamar algum convidado para discutir sobre temas médicos que possam estar na atualidade, que vocês queiram saber. Né? Enfim, a gente está à disposição aqui. Bom, valeu. É isso. Um abraço a todos e até a próxima. Até, pessoal.